minha cabeça, acho que na cabeça de qualquer pessoa que é cristã, que lê a Bíblia e que vai lendo e relendo, e sempre você acha alguma coisa diferente, ou Deus te mostra algo diferente, como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz, a palavra dele se renova todos os dias, né? Então vou começar em Gênesis 12, 10. Eu vou falar algumas coisas que eu vou reparando, acho que a gente como cristão vai reparando conforme a gente vai lendo, né, a palavra, algumas coisas sobre a descendência de Abraão, que é muito ministrada em todas as igrejas, e se falam muito de bênçãos e de tudo, que foi o que realmente foi colocado sobre a vida dele, muitas bênçãos, a prosperidade, né, o crescimento e tudo mais. Mas eu também andei reparando que na família dele, no meio dos de Abraão, né, havia alguns costumes que eles cometiam, alguns erros que eles cometiam, e isso ia levando para frente, né, nas mulheres, nos sobrinhos. E eu comecei a me perguntar e reparar que isso acontece no meio das nossas famílias, no meio dos nossos amigos, no meio das pessoas que nos rodeiam, né? Se a gente for olhar, a gente vai logo pensar em quê? Em maldição hereditária, né? Ah, fulano da minha família bebia, meu bisavô, meu tataravô, meu tio, e assim sucessivamente. E eu andei reparando aqui lendo assim a Bíblia e relendo essa parte, e eu fiquei muito curiosa, porque lá em Gênesis 12:10 diz assim: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou no Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso Faraó mandou chamar e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o Faraó deu as ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher, com tudo que possuía. E daí por diante eu comecei a reparar que na família de Abraão, desde Abraão, eles tinham um certo medo de sofrer algumas coisas, e com isso eles se tornavam pessoas egoístas. Abraão foi uma bênção, é uma referência, somos filhos dele, e amém. E aí o que eu anotei aqui, eu vou ler aqui para não perder nem sair do rumo. Abraão cometeu o erro de pedir para Sara falar que era a irmã dele. E por isso o Senhor castigou aquele povo. Eles não sabiam, eles eram inocentes, então mesmo assim eles foram prejudicados. E lá na frente, quando Isaac era casado com Raquel, ele fez a mesma coisa. Ele pediu para que, olha, Isaac cometeu o mesmo erro que Abraão, seu pai, cometeu ao mentir que Raquel era sua esposa. A mesma coisa que eles fizeram. Eles fizeram a mesma coisa. Cometeram o mesmo erro da mesma forma. E prejudicaram pessoas. Eles se tornaram pessoas egoístas nesse momento. E sem hesitar, eles entregaram as mulheres que eles amavam. Eles entregaram a mão de pessoas que eles nem mesmo conheciam de fato. Eles colocaram elas em perigo, sem mesmo perguntar o que elas queriam. Eles simplesmente
por egoísmo, fizeram a mesma coisa. Isso na hora do medo. Eu vou morrer, vão me matar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E eles fizeram isso. Pelo mesmo motivo, o medo, eles foram egoístas, prejudicaram suas esposas e as pessoas que os receberam. Receberam eles com toda a pompa, com todo carinho, e eles cometeram esse erro. E lá na frente, mais para frente, eu percebi também que Sara, com medo de não ter filho, que Deus já tinha dito a ela que daria um filho a ela. Tudo bem, às vezes Deus fala para nós, quem já recebeu uma promessa de Deus e ficou ali ansioso, achando assim, ai, Deus não vai me dar isso mesmo. Mas Deus havia falado com você, por intermédio da palavra, diretamente com você, que alguém chegou em você e falou, você sabia. Mas mesmo assim, o medo te fez querer acelerar o processo. Querer acelerar o processo é a mesma coisa, vou falar aqui de uma coisa que eu e a Sônia entende. Colocar um bolo no forno, com pressa de entregar, e ele tem que assar a 180 graus, por 45 minutos. E na pressa, o que você faz? Coloca a 260 graus para que ele asse em 5 minutos. Ele vai assar? Vai parecer que ele assou. Mas quando você abrir, quando você tirar, ele vai dar um choque térmico, ele vai murchar tudo por dentro. E aquela casca, aquela crosta que virou por fora, foi só ilusão. Vai parecer que funcionou, mas não funcionou. Não funcionou. Então o que eu reparei? Sara e Raquel fizeram a mesma coisa. Sara e Rebeca fizeram a mesma coisa. Rebeca. Sara e Rebeca fizeram a mesma coisa. Elas ficaram assim, elas não tinham também... elas eram estéril. Vamos lá que eu estou me perdendo aqui. Elas eram estéril, né? Mas Abraão e Isaac fizeram a mesma coisa por elas, que foi o quê? Orar por elas, para que o Senhor abrisse a madre delas, né? Então tinha erros e acertos, mas eu percebi que teve mais erros do que acertos nessa parte, porque assim, percebe que eles se casaram entre eles. Eles se misturaram entre eles. Tio, tia, primo, todo mundo era misturado. E aí o que acontecia? Elas com pressa de ter filho, com medo de não continuar a descendência, porque naquela época não ter filho era uma vergonha para a mulher. Elas tinham que ter um monte de filho. Hoje em dia a gente morre de medo. Tá um ali, outra que tá ótimo, tá tudo ótimo. Mas antigamente eles queriam ter muitos filhos. Era necessário tudo isso, né? Para chegar até nós. Então, o que elas fizeram? Na pressa, pediram para que seus esposos se deitassem com outras mulheres, suas concubinas. E no meio disso tudo, Sara passou um bom bocado. Na pressa, ela pediu que Abraão se deitasse com Agar. E assim Agar gerou Ismael. E aí você imagina, depois de tudo, Sara ficou com medo também que Ismael herdasse as coisas de Isaac, e ela pediu que Abraão mandasse Agar embora. Agora você imagina o tanto de trauma que não foi gerado por Ismael, tudo que Ismael passou, tudo que Agar passou sem necessidade, sendo que o Senhor veio falar diretamente com Abraão que ele teria um herdeiro da Sara. Mas na pressa colocaram o bolo para assar a 260 graus por 5 minutos, sendo que ele precisava de 45 minutos a 180 graus. Então assim, lá na frente também eu percebo que Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ele era sobrinho de Abraão. E aí eles tiveram, os servos deles tiveram uma desavença. E aí eles resolveram se separar. E aí Abraão falou para ele, escolhe aí o lugar que você quer ir, veja o que você quer. Ele olhou e viu lá o lado mais verdinho, mais bonito, com medo de ir para um lugar ruim. Foi por visão e não por fé, foi para aquele lado. Quem não iria? Eu ia ver o lado verde e falar, ali está mais bonito, eu vou também, né? Talvez a gente faria o mesmo. E aí o que aconteceu? Ele foi parar em Sodoma.
E eu também percebi que lá na frente, dois anjos visitaram a casa dele, visitaram Ló. E Ló acolheu aqueles anjos e tudo. E aí, aquelas pessoas de Sodoma e Gomorra, todo mundo sabe que Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente errada, pessoas perversas, pessoas com costumes horríveis. E aí aqueles dois homens, né, que eram anjos de Deus, estavam na casa de Ló, e aquelas pessoas foram lá e bateram na porta e saíram gritando: cadê aqueles homens que estão aí? A gente quer se relacionar com eles, né? Eu entendo como prática homossexualista, e enfim. Aqueles homens queriam ter relações com os anjos que estavam na casa de Ló. Isso é uma coisa muito grave. Ló, com medo, queria entregar suas duas filhas virgens para aquela multidão de homens perversos. Quem é que faz uma coisa dessa com suas filhas? Ele teve medo, ele não pensou. Quando a gente tem medo, e se a gente não para pensar, não busca a Deus, não ouve o que ele diz, o que ele quer dizer para nós, ou o que ele já disse lá atrás, o medo nos leva a cometer coisas horríveis. Quem aqui já errou por medo? Várias vezes eu já errei por medo. Eu já tomei atitudes com medo. Eu já tive consequências pelo medo na minha vida. Já deixei de dormir, já deixei de comer, já deixei de um monte de coisa. E de nada adiantou. De nada adiantou. Tomar atitudes sentindo medo é uma das piores decisões que a gente toma na nossa vida. Quando Ló fez aquilo, e eu estava lendo aquilo, e eu falei: meu, quem é, qual, ainda mais o pai. O pai, quando olha para a menina, fala: é minha princesa. O pai que olha para a menina, ele no desespero, ok, ele entendia que aquelas duas pessoas eram pessoas de Deus que estavam ali, mas ele quis entregar as filhas dele, para que elas iam ser jogadas e eles iam fazer o que quisessem dela. Então o medo fez Ló fazer isso. E aí Ló, aquela história toda que Sodoma foi destruída e a mulher dele virou uma estátua de sal, e aí eles foram para uma cidadezinha vizinha e depois de mais um tempo eles foram para uma caverna com as duas filhas. Depois que eles foram para as cavernas com as duas filhas, o que aconteceu? O que as duas filhas deles fizeram? Por medo de não ter mais ninguém para a descendência deles, embriagaram o pai e se deitaram com o pai. Olha essa situação. Por medo de não ter mais, de não continuar a descendência, elas embriagaram o próprio pai e se deitaram com o pai e tiveram filhos do próprio pai. Que situação horrível. A ponto das duas meninas pensarem, matutarem e fazer uma coisa dessas por conta de um medo bobo. Se Ló não tivesse saído daquele lugarzinho que ele tinha ido depois de Sodoma, provavelmente elas se relacionariam com outro homem de lá, mas por medo de morrer ali, ele foi para as cavernas. E elas, com medo de não continuar a descendência, se deitaram com o pai. Eu acho que a gente não precisa explicar nem muita coisa, né? Então, a gente vai um pouquinho mais para frente. Chegou a hora de Abraão levar o filho dele lá para a pedra do sacrifício, né? Tudo bonitinho. A gente tem certeza, a gente não estava lá, a gente não viveu isso, mas a gente tem certeza que Abraão teve medo também. Quem não teria medo? Ah, mas Deus desceu, falou com Abraão, quem não ia levar? Tudo bem. Mas quem era que ia levar o seu filho para você mesmo matar seu próprio filho para entregar a Deus? Ah, mas era para Deus. Mas quem é que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ninguém teria coragem. E aí ele teve medo, porém, ele foi lá e obedeceu. Quando ele obedeceu, apareceu lá o carneiro amarrado pelo chifre, né? Então Deus colocou lá o sacrifício bonitinho. Eu acho que se Deus tivesse colocado o carneiro lá solto,
lá o animal solto, ia ter trabalho para Abraão correr atrás, quem ia pegar, e aquele negócio. Então Deus colocou ele amarrado pelo chifre. Abraão não ia ter trabalho nem de correr atrás do carneiro, do bicho. Era carneiro, gente? Ou era bode? Cordeiro. Tem uns carneiros na minha rua ali, o que eu falo? Uns carneiros. E Deus colocou o cordeiro amarrado pelo chifre. O que eu entendo com isso? Quando ele obedeceu, mesmo com medo, fez a coisa certa, mesmo com medo, não teve dificuldade para ele receber o milagre. O milagre veio pronto. O milagre, aquele cordeiro, para mim, simboliza, mesmo fazendo a coisa certa com medo, ouvindo a voz de Deus, temendo, mas ouvindo a voz de Deus, ele nos traz o milagre pronto. O cordeiro, para mim, significa que não ia ter trabalho nenhum para ele, depois que o Senhor falasse para ele que ele não ia precisar sacrificar o filho dele. Não ia precisar mais ninguém correr atrás do cordeiro, não ia precisar mais... Foi amarrado pelo chifre. Ele estava amarrado pelo chifre. Porque se Abraão fosse tentar pegar o cordeiro, provavelmente o cordeiro ia tentar atacá-lo com o chifre. Esse é o meu pensamento. Deus trouxe tudo pronto, na hora certa. Na hora que ele estava com a faca, o machado, o cutelo, não sei como chama, o Senhor falou: Abraão, né, não precisa mais. E apareceu a providência do Senhor. Há medo também que nos leva a alcançar os nossos milagres. Temer da forma correta nos leva a alcançar o nosso milagre também. E Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor dará o que é preciso. Ali, onde aconteceu o milagre do cordeiro aparecer e tal, Abraão colocou o nome: o Senhor dará o que é preciso. E de fato, foi dado o que foi preciso. Foi dado o que foi... Quando eu imagino... Gente, há uma coisa que me marca, eu falo muitas vezes, quando eu imagino aquele cordeiro amarrado pelo chifre... Quem já viu um cordeiro de perto? Eu já vi um cordeiro de perto. E eu sei que ele vem para cima. Se ele se sente ameaçado, às vezes você não vai nem... Você só vai dar uma olhadinha. Ele vem para cima. Ele quer te furar com o chifre. Ele vai para cima. Se ele, só dele ver a sua sombra, ele já acha que é uma ameaça, ele vai para cima. Não sei se vocês já viram na televisão, eles brigando, o chifre. É perigoso. E foi dado de forma essencial, do jeito que ele precisava. Ele não teve trabalho para pegar o milagre dele. Aí eu também reparei que Abraão amava mais Isaac do que Ismael. E eu também reparei que Jacó amava mais José que os outros filhos. E eu também reparei que Jacó amava mais Raquel e também amava mais José. Então você percebe que essa questão da preferência, essa questão de cuidar mais, essa questão de olhar mais, às vezes tem eles dois adolescentes ali, não sei se eles são irmãos, e às vezes no meio dos irmãos, os irmãos falam: mas você, quando fulano fala, você escuta mais. Mas quando, né, não tem isso? Quem tem filho sabe o que é isso, né? A Heloísa sempre fala: mas você ama mais o Kelvin, só porque ele é maior. Porque eu sou menina, você não me ama mais, só porque eu sou mais chata. Então tem essa percepção, a gente tem que sempre estar dosando, a gente tem que sempre pisar em ovos nessa questão de distribuir o amor. Na hora de chamar atenção, na hora de brigar, não tem isso. Mas na hora de distribuir o amor. Porque tem filho que você se identifica mais. Existe sim o filho que você se identifica mais, o filho que você conversa mais, o filho que está mais perto de você, o filho que te dá mais atenção. Existe sim. Isso para mim não tem como. Existe. Eu vejo que a Júlia é mais apegada no Jefferson. Eu vou lá, eu grude. Eu percebo algumas coisas. O Kelvin é mais grudado em mim, a Heloísa é mais grudada no pai dela. Mas isso não significa que a gente ama mais ou menos. Isso não significa, né? Pelo menos para mim, não significa. Mas nada na Bíblia está escrito em vão. Está especificado aqui que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca mais a Jacó.
E o amor do pai naquela época era muito mais valorizado do homem. Porque era o homem que colocavam, os homens que colocavam, que abençoavam os filhos. As mulheres não eram tão valorizadas naquela época. E Jacó amava mais Raquel e José. José sofreu tudo que sofreu por conta de ser um pouco mais mimado. É ou não é, gente? Vamos combinar? Ele sofreu tudo que sofreu na mão dos irmãos, Porque o que ele tinha que viver, ele viveu, porque era a promessa do Senhor na vida dele. Mas ele sofreu o que ele sofreu por conta do ciúme dos irmãos, que era notório que o pai amava mais ele. Ele era o mais mimadinho, né? Então, e que Jacó também, e que Esaú era o filho favorito de Isaac. E aí o que aconteceu? Jacó, com ciúmes e com medo de não ter as regalias, né, por não ser o filho mais velho, por não conseguir as coisas que Esaú provavelmente conseguiria, foi lá e barganhou com Esaú a primogenitura. Muita gente fala assim, Jacó enganou Esaú e tal. Eu não concordo. Eu não concordo que Jacó enganou Esaú nessa parte. Não concordo. Eu penso o seguinte. Ele foi lá, estava lá cansado, Esaú estava cansado. Gente, estava cansado? Um cansaço muito grande. A gente sabe que é um cansaço muito grande, né? Aí aí Esaú vem e pede um pouco da comida Esaú pede um pouco da comida de Jacó, e Jacó fala para Esaú que daria sim se ele desse os direitos, a primogenitura e os direitos que vinham com ela. Esaú desprezou. Está escrito aqui. Ele não foi enganado nessa hora. Ele desprezou por conta de um pouco de comida. Que fome da desgraça é essa que desprezou a bênção, a primogenitura por conta de um pouco de comida? Ele desprezou, ele deixou de lado, ele largou para lá, ele não fez questão de tudo, de todas as bênçãos que ele teria, que ele carregaria e que ele levaria para frente na descendência dele. Foi desprezado o que tinha guardado de Deus para ele. Ele simplesmente olhou e falou, tudo bem, eu estou com fome. Ele desprezou. Eu costumo dizer que a gente sempre fala assim, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas se Esaú tivesse sido inteligente, se Esaú tivesse feito questão de tudo o que Deus tinha para ele, talvez seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. A gente talvez falaria dessa forma. Mas foi desprezado. Ele deixou de lado por conta de um pouco de fome, com medo de morrer de fome. Ele não ia morrer de fome. Ele certamente não ia morrer de fome. Ele simplesmente... Eu não entendo que fome era essa, gente. Até não tem condições da pessoa desprezar, saber que tem tudo aquilo e desprezar por conta de um pouco de fome. Com medo de morrer de fome. Então eu percebo que a descendência de Abraão, existia essa coisa do medo, essa coisa de mentir. Tinha também. Afinal de contas, todo mundo, ninguém ali era santo, né? Todo mundo estava sujeito a errar e enfim. Então eu fico pensando, já pensou? Ia ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Esaú. Esaú simplesmente botou para fora, tirou. E se fosse o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e Esaú? Mas ele desprezou. E aí, a partir do momento que Jacó... Não estou falando que o Jacó fez, foi certo, hein, gente? Pelo amor de Deus. O que ele fez, daí para frente, né? Mas o Senhor viu que ele queria tanto a bênção dele, que ele lutou por aquilo, da forma errada, gente. Ele fez da forma errada, eu não estou falando que é certo. Mas ele tinha um desejo e ele fez isso achando que ele estava certo. Inclusive a mãe dele fez o errado também, né? Ajudou ele. E foi lançado. Esaú sofreu por conta do medo de morrer de fome. Esaú sofreu. Fez o pai e a mãe sofrer com as duas noras. Agora
Sou feia com sogra. Agora, você imagina o que Sara não passou na mão daquelas duas noras, porque ela disse assim, ela disse assim, que se Jacó também casasse com mulheres iguais às de Esaú, era melhor que ela morresse. Agora, você imagina o ódio que essa mulher não passou com essas duas noras. Você imagina o que elas não fizeram. E aí, gente, Jacó fugiu para a casa do tio Labão, foi lá, né? E eu percebo que Deus começou a transformar a vida dele depois que ele colocou a cabeça no travesseiro, na pedra. E Deus começou a falar com ele a partir daquele momento, quando ele viu a escada ligada no céu e na terra. E dali para frente ele pagou os preços dele, ele também recebeu, não foi isento do erro que cometeu, mas eu percebo que o anseio dele, a luta dele foi errada, mas o anseio de ter tido o que ele queria foi honrado. Ele não desprezou. Talvez, sabe o que eu penso? Penso que Esaú tinha tudo muito ali, porque Esaú era o filho preferido. Tinha tudo muito ali. E Jacó percebia que Esaú talvez não dava tanta importância. Não tinha o receio de perder, porque sabia que ele... É o que eu imagino, o que eu penso. Porque a gente repara algumas coisas, né? Eu trago para mim essas coisas. E aí ele, vou tirar um proveito disso. Mas o Senhor mudou a vida de Jacó. Mudou, deixou marca, mudou tudo. E o que eu quero trazer com isso é que todas as vezes que a gente toma atitude com medo, dá ruim. Eu vou contar bem rapidinho uma atitude que eu tomei com medo. E deu um ruim muito grande e eu pago esse preço. Eu paguei esse preço e às vezes eu lembro dele e eu falo, nossa, foi uma bobagem tão grande, foi uma besteira, foi como Esaú, por conta de um pouquinho de comida. E aí eu trouxe o medo para dentro da igreja, que me paralisou. Que foi de tomar a Santa Ceia, de participar do corpo, de estar ativa em tudo. E eu tinha medo, eu tinha pânico de tudo isso. E eu não lembro quem estava aqui e viu eu tomar a primeira vez a Santa Ceia. Depois, os pastores estavam, né? E era como se tivesse um elástico preso na minha mão, puxando para trás. E eu tentando tomar a Santa Ceia, como se tivesse alguém puxando para trás. E eu vou engolir. Porque se com medo eu entreguei ela para Deus, com medo eu vou começar o correto novamente. Parece que não vai dar certo, parece que você vai fazer aquilo só daquela vez, parece que não vai funcionar. Mas mesmo assim, se for para Deus e for o correto, vai com medo mesmo. Se for para Cristo e for o correto, faz morrendo de medo. Eu tenho certeza que se você fez alguma coisa com medo e era para Deus e era correto, eu tenho medo de não conseguir. A gente só vai saber se a gente tentar, se a gente começar, se a gente impulsionar, a gente só vai saber. Eu tenho certeza que os pastores têm medo. Todo dia eles devem ter medo. Todos os dias deve correr um medo dentro deles. Gente, não é fácil pastorear. Não é fácil. Não, mas como que você sabe? Eu vejo, filha. Meus pais... Eu vejo. Vai com medo. Pega na mão do seu pastor e vai com medo. Vai junto com eles comigo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Às vezes a gente protela o que a gente precisa por conta do medo. O que a gente precisa fazer por conta do medo. O medo não tem o poder de nos paralisar se a gente teme a um Deus que faz todas as coisas. O temor, o único temor que a gente precisa ter é o temor a Deus. Eu tenho medo de... Vai com... Minha mãe sempre falava, eu falava para minha mãe, eu tô com medo. Eu sempre fui muito medrosa, sempre. Vai com medo que dá certo. Dá certo. Se é para Deus, uma das primeiras coisas que vai te paralisar para fazer as coisas de Deus é o medo.
pegue e vai a si mesmo. Amém? Acho que eu me embananei um pouco, mas acho que deu tudo certo. Então, a descendência de Abraão foi uma bênção. Nós somos, né, nós temos o resquício dele ainda. Nós somos descendência dele também. Mas nós também cometemos, às vezes, os mesmos erros. Às vezes, somos egoístas, pensamos só em nós. Olhamos só para nós. Eu estou cansado, hoje eu não vou, eu posso, agora não dá. Vai sem dar. Amém? Eu peço que você fique de pé. Eu quero lançar uma oração sobre a sua vida. Declarar na sua vida que todo o medo caia por terra. O medo de não conseguir, o medo de não alcançar, o medo de não ir para frente. Deus, Ele é um Deus de fazer acontecer até mesmo que não existe. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai. E eu quero declarar, Senhor, na vida dos teus filhos, que todo medo seja lançado fora. Tudo que não provém do Senhor, ó Pai. Toda ansiedade, Senhor, todo o estresse que o medo tem trazido para os seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que daqui por diante, ó Deus, os seus filhos serão pessoas encorajadas, pessoas que temem somente ao Senhor. E quando vier o medo, Pai, saber que o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro que os teus filhos são pessoas corajosas em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos, porque nós precisamos de Ti e porque o Senhor é o único Deus merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Que os nossos medos, Senhor, sejam lançados fora, ó Deus. E que quando haver o medo de fazer algo para Ti e for o correto, que o Senhor, mesmo com medo, nos faça sofrer adrenalina de ir atrás e que corra tudo bem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Com medo? Vai com medo mesmo. Amém? Glória a Deus. Lembrando aqui, só pegando uma brecha antes de orarmos. Pode sentar, querido. A respeito da provisão de Deus ali. Quando Abraão levou seu filho, né? Quando ele perguntou, Isaac perguntou para Abraão, mas cadê o cordeiro? E por que o cordeiro era escolhido? Obrigada. O cordeiro era escolhido porque o cordeiro, ele era um animal novinho ainda, né? Ele tinha meses. E ele não tinha, a idade que ele tinha, ele não havia se contaminado, ele não tinha ainda potencial para ter relações com outro animal, então ele era um animal puro. E Abraão, em resposta a Isaac, ele disse, Deus proverá o cordeiro. Mas a Bíblia diz que quando aconteceu, não era um cordeiro, era um carneiro. De fato era um carneiro que foi encontrado lá. O carneiro já era um animal que tinha aí, a partir de 1 ano e meio de idade, né? Por isso que ele tinha chifre, porque o cordeiro não tem, né? Então por isso que ele estava enroscado lá. Mas isso traz uma lição para nós, queridos, porque a palavra de Abraão para Isaac foi Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. E aquilo, a gente sabe que aquele momento, aquele episódio foi um ato profético para as nossas vidas. Porque de fato Deus proveu o cordeiro. Pode não ter ali naquele momento acontecido, porque o animal que apareceu ali foi um carneiro, mas Deus proveu o cordeiro para as nossas vidas. E quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o cordeiro puro que derramou o seu sangue por nós. Amém? Então Deus proveu, e a palavra para nós é que Deus proverá. Deus proverá todas as coisas que nós precisamos. E nós sentimos medo mesmo diante das dificuldades. Nós sentimos medo diante dos desafios. São muitos medos que nos perseguem. E você pode dizer aí diante da sua vida os medos que você enfrenta. Cada um aqui tem um nível de medo que enfrenta. Cada um sabe,
né? A área ali onde o medo persegue. Mas com a graça de Deus, a gente vai seguindo, vai caminhando, vamos com medo mesmo. Por quê? Porque esta palavra é a palavra que nós vamos levar para nossas casas hoje, querido. Em nome de Jesus, Deus sempre proverá para nós. Deus proverá o socorro, Deus proverá o escape, Deus proverá a resposta, Deus proverá a porta aberta, Deus sempre proverá. O nosso Deus é um Deus de provisão. Então a gente vai com medo mesmo, porque a gente confia naquele que nos chamou. E aquele que nos chamou, ele é fiel, a Bíblia diz, para concluir aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Amém? Então recebe aí essa palavra no seu coração. Saia daqui nessa noite com tudo que você ouviu, com os acertos, com os erros e com os acertos, mas saia daqui essa noite com esta palavra. Eu não sei qual o desafio que você tem enfrentado nesse momento da sua vida. Saiba que Deus proverá para você aquilo que você precisa. Deus sabe, Deus conhece, então a provisão de Deus vai chegar na hora certa para você. Mesmo com medo, continue trabalhando. Mesmo com medo, continue liberando palavras proféticas. Mesmo com medo, continue nessa caminhada com Deus, querido, porque o nosso Deus vai prover tudo. Amém? Então feche os seus olhos. Faça essa oração essa noite aí. Deus, que eu descanse. Peça ao Senhor nessa noite que eu descanse no Senhor. Me ensina a descansar. Não deixa que o medo me atormente e me roube do propósito, Senhor, do destino que o Senhor tem para mim. Não me deixe falhar como Esaú. Não me deixe trocar, Senhor Deus, as tuas promessas pelas propostas, Senhor Deus, deste mundo. Não deixe eu perder aquilo que o Senhor tem para minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cada filho teu, cada filha tua aqui nesse lugar, que o teu Espírito estabeleça, Senhor Deus, essa palavra no coração deles. O Senhor é o Deus que provê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos e liberamos os teus filhos para uma semana, uma continuidade de semana abençoada no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ah, querido, por onde você for, que a luz dele resplandeça na sua vida. Em nome de Jesus. E que a paz dele te acompanhe. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia.